Bom que vocês vieram, a paz do Senhor para vocês, amém? Amém. Vamos orar? Vamos falar com o nosso papai? Deus forte, Deus bom, Deus Pai, Deus eterno, grande e infalível, nós estamos muito felizes por Tua bondade para com a gente. Só o fato de o Senhor permitir que a gente se levante uma manhã após a outra é um motivo grandioso para estarmos aqui te louvando, Pai. Fica conosco essa noite, fala aos nossos ouvidos. Nós queremos, precisamos e estamos, Pai, necessitados de ouvir a voz do Senhor. Não podemos passar nenhum minuto sequer sem sentir, sem ouvir, sem poder desfrutar de alguma coisa que tem a ver com a presença do Senhor. E aqui nós estamos reunidos para isso. Fala com a criança, meu Pai. Fala com adolescentes, com os jovens, com os nossos irmãos e irmãs que estão aqui. Todos, Pai. O Senhor tem autoridade, oportunidade, liberdade para falar a nós as Tuas palavras, as Tuas vontades e aquilo que nós precisamos ser e fazer. Em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor nessa hora. Glória a Deus. Aleluia. Abra sua boca, meu irmão. Adore a Deus. Tudo em mim, oh, aleluia, faz derreter o meu coração, me tira o medo. Essa canção é um clamor, me conta aleluia, segredos, aumenta a minha fé. Revela quem é. oh, Emanuel, Deus conosco. Tu és Emanuel, por mim se entregou. Nunca ninguém assim me amou. A Tua glória faz com que eu voe mais. Leva bem junto a Ti, me faz flutuar ao som da Sua voz. São meu coração, meu derramar de amor me faz dançar, faz estremecer. Oh, glória a Deus. Tudo em mim faz derreter o meu coração, me tira o medo, me conta segredo, aumenta a minha fé. Levante sua voz aos céus e adore. Revela quem é. Tu és Emanuel, Deus conosco. Tu és Emanuel, por mim se entregou. Nunca ninguém assim me amou. A Tua glória faz
começa aí o ministério de adoração, nós vamos terminar a campanha da unção aqui agora, no começo do culto, porque no final do culto eu quero começar uma outra campanha. Então nós vamos terminar a campanha da unção que nós estamos fazendo aqui para livramentos. No culto passado nós ungimos para livramentos do esfriamento da fé. Ninguém nessa igreja vai esfriar a fé, eu profetizo. Não vai. O inimigo quer que você esfrie a sua fé para você não buscar Deus, para você não crer em Deus, não adorar a Deus, não testemunhar a Deus. Mas Deus não vai deixar você esfriar a fé. Nós ungimos você aqui no culto passado. E hoje, agora, exatamente agora, eu vou te ungir para nós terminarmos a campanha da unção. Nós vamos ungir para livramento do engano. Amém? O inimigo quer te enganar, quer te persuadir, quer fazer você pensar uma coisa que na verdade não tem nada a ver com aquilo que Deus tem para você, é engano. E Deus te trouxe aqui para você receber a unção. A unção vai te dar poder, a unção vai te dar autoridade contra o engano. E mais do que isso, a unção ela pode te dar percepção. Você pode sair dessa unção hoje com muita percepção, a ponto de ninguém conseguir te enganar, nada conseguir te enganar, porque quem está com você é maior do que o engano. Eu vou profetizar e você vai dar glória a Deus, porque quem está com você é maior do que o engano. Vou mais além, porque quem está com você é maior do que os enganadores. Quem está com você é onisciente, onipresente, onipotente. Então você não será enganada, não será enganado em nada, em negócios, em nada, porque Deus, Ele vai livrar você do engano. Quem crê? Então você sai do seu lugar, recebe a unção, vem aqui. Amém, meus irmãos? Quem crê? Você não será enganada, você não será enganado em nome de Jesus. Estenda as mãos para cá. Espírito Santo, aqui está um lugar onde nós ousamos de fé, onde nós trabalhamos a fé, onde nós viemos aqui, Pai, em quartas e domingos para exercitar, para malhar a nossa fé, para fazer a nossa fé ficar robusta, para crer, para esperar, para não perder, Pai, a direção. O Senhor sabe tudo sobre os pedidos, os de quarta-feira, os de domingo, as pessoas que vêm, Pai, talvez até mesmo com seus corações, Senhor, dentro de si quebrantados e moídos, e escreve algo para o Senhor. Visita hoje, faz um milagre, modifica, Senhor, o cenário, muda a história, porque o Senhor é o Deus das orações feitas neste lugar, aqui na igreja. Eu creio no teu milagre, em nome do Pai, do Filho e também do teu Espírito Santo. Amém? Amém. Chegou. Glória a Deus. Mão de Deus. Coloquei o óculos lá hoje, aí eu olhei para minha esposa e meu Deus, você era bonita, eu não sabia. A mulher da ótica riu, mas riu, gente. Sem brincadeira, o negócio dá um upgrade. Vou tentando aqui, se eu não der conta eu ponho, tá? Só que esse aqui é só para perto, eu não consigo ver vocês fazer assim, ó. Eu tenho que fazer assim, ó. É porque eu teimei, né? A médica falou, multifocal. Aí eu falei, não, é só para me ler, para pôr mono aí, é mais barato esse negócio. Aí pôs mono, aí eu percebi que eu precisava do multi. Agora só no ano que vem para pegar o multi. Eu tenho que ficar assim, ó. Ou então eu faço ele tornar multi, ele fica multifocal. Aqui é para longe e aqui é para perto. Eu falei, amor, pode ficar tranquilo que eu quero multifocal. Aí a ação, não, pai, tá parecendo Deus me livre, pai. Mas é isso, é engraçado, né, irmãos? A vida da gente é assim, né? Meus queridos, eu quero, antes de mais nada, em rápido aqui as palavras, eu quero trabalhar alguns versículos aqui. Eu queria até o auxílio do nosso querido Mateus, para a gente trabalhar alguns textos aqui. O primeiro é Atos 17, 24, tá? Atos 17, 24. Eu quero, todo esse mês, as mensagens que eu vou ter, é menos mensagem do que no mês passado. E eu quero falar sobre a igreja, tá?
Então eu vou começar com esse texto aqui, para nós conversarmos um pouquinho sobre a igreja. E eu quero que vocês conversem. Não temos tempo, mas se você quiser falar alguma coisa, eu vou abrir o espaço para você falar aqui alguma coisa. Mas veja bem, Atos 17, 24, na tradução NVI. Olha só, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra e não habita em templos feitos por mãos humanas. Vocês sabem que esse texto ele é polêmico, né? Esse texto ele gera uma certa polêmica porque quando chega nessa parte que fala que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, aí entra os desigrejados na jogada. Tá vendo? Não precisa ir para a igreja não. Olha lá. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. É a minha igreja na minha casa, eu sou a igreja. Então eles pegam esses textos aqui, se você quiser ficar com ele na mão, pastor. E eles então fazem as suas doutrinas e as suas teorias. E eu estudando, eu falei, Deus só tem que me revelar isso aqui muito profundo, porque eu tenho que passar para a igreja do Senhor algo muito profundo sobre esse texto, que eu já li, que eu já reli, e eu preciso entender o que está querendo dizer essa palavra do Senhor aqui. E eu quero perguntar para vocês, o que vocês acham desse texto aí, principalmente a parte final, que vai dizer que ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Alguém quer falar alguma coisa? Olha, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Eu achei interessante também essa parte aqui, ó. É o Senhor dos céus e da terra. É o Senhor dos céus, é o Senhor da terra. E aí a parte final, e não habita em templos feitos por mãos humanas. O que vocês pensam disso? Tem muitas pessoas por aí fora que pode passar o microfone à medida que as pessoas estão querendo ir, pastor Sérgio. Muitas pessoas por aí fora que têm suas ideias sobre os textos, né? Deixa eu só, antes de você falar alguma coisa, quem pegou o microfone aí, a Bíblia não é de particularidade nossa. Nós temos que entender isso. A Bíblia não é de particularidade nossa. O que quer dizer isso, pastor? Que eu pego ela, eu leio o texto e eu entendo dessa forma. O Mário Sérgio entende da forma que ele quer, o irmão Ernie da forma que ele quer, a pastora Sheila da forma que ele quer. Aí vira a nossa, de particularidade nossa. Não é. A Bíblia tem que ser interpretada unanimemente de uma forma só. Ninguém pode entender ela de um jeito, outro de outro jeito e achar que isso é certo. Quem está com o microfone? Fala aí, irmã Lídia. Pai do Senhor, igreja. Pastor, não seria, nem é uma afirmação, mas não seria que o templo só, sem o Senhor estar na igreja, Deus não estaria, mas a partir do momento que nós estamos, o Senhor estará ali conosco. Porém, a gente individual em casa, e se nós estamos abertos a isso, Ele está todo o tempo habitado em nós. Vocês podem falar, uma coisa que eu quero falar com vocês, pedir vocês, é que vocês não tenham vergonha de falar. Porque tem um texto aqui que eu separei, que hoje Deus me deu uma revelação dele mais profunda ou diferente do que eu já tinha percebido muito tempo atrás. Um texto aqui que talvez nós consiga chegar lá, né? Porque hoje nós temos uma campanha que começa hoje, eu vou explicar para vocês daqui a pouco, talvez não tenha tanto tempo. Mas está aí a fala da irmã Lidiane. Mas alguém quer falar alguma coisa sobre esse texto aqui? Que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Tem mais alguém? Se não tiver... se alguém quiser, eu estiver falando, você pode levantar o dedo, o pastor Sérgio vai passar o microfone para você, tá? De repente, o que a irmã Lidiane falou tem uma ênfase muito interessante. Mas vamos lá. O texto está dizendo que ele não habita. Nós vamos começar a trabalhar algumas coisas nesse texto aqui, principalmente a questão de habitar. Porque habitar tem a ver com morar, não é isso? Tem a ver com morar. Se você habita no lugar, você mora naquele lugar. Você mora naquele lugar. Então você é preso àquele lugar, porque você vai trabalhar, como você habita naquele lugar, você volta de volta para o lugar. Estou correto até agora? Então, quando você mora no lugar, você vai trabalhar, vai para o colégio, você volta de novo para o lugar, certo? Porque é o lugar da sua habitação. Então, resumindo, você é preso naquele lugar, porque você dorme naquele lugar, você come naquele lugar, né? Almoça, janta, de repente. Você recebe pessoas naquele lugar, porque é a sua casa, a sua morada, então pessoas vão te visitar lá naquele lugar. Então você está preso naquele lugar. Aquele lugar é o lugar onde você fica preso, né?
Onde você mora? Eu moro no Brisas da Mata, na rua BM20, estou falando da minha casa. Quadra 19, lote 29, é o lugar onde eu moro. Eu sou preso naquele lugar lá, então eu não moro em outro lugar, né? Então, está aqui a questão da habitação. A gente tem que, quando você pega um texto desse aqui, se você pegar uma frase, por exemplo, igual essa aqui, ó, e daqui, a partir do e não habita em templos feitos por mão humana, daqui até aqui tem um complêndio de coisas que, de repente, se você passar de largo, você não vê a beleza do texto, o ensinamento do texto, porque talvez só no templo feito por mão de homem já tem um ensinamento poderoso. E a gente tem que entender isso. Então, o que a gente vê quando a gente olha para esse texto aqui? Por exemplo, limitação. Vamos falar de limitação. Ninguém pode limitar, ninguém pode colocar parâmetros ou prender Deus. Vocês concordam? Quem é que pode limitar, colocar parâmetros ou prender Deus em algum lugar? Ninguém consegue prender Deus em lugar nenhum. Aí o texto vai ensinar isso para a gente, porque está falando que Ele é Deus dos céus e da terra, né? Dos céus e da terra. Ele é Senhor dos céus e da terra. Então nem os céus prende Ele, nem a terra prende Ele. Está entendendo, amém? E o texto vai continuar dizendo, porque a gente vai aprender que essa limitação que o texto vai falar, porque aqui tem um ensinamento aqui, irmãos. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Tem um ensinamento aqui, tá? Os irmãos lá, em Atos, né? Atos dos Apóstolos, o ensinamento que se dá aqui é exatamente porque o povo daquela ocasião, eu até pincelei algumas coisas aqui, eu fui, rapaz, mas que coisa mais diabólica, né? Vou pegar um texto da Bíblia para falar sobre não precisar de ir para a igreja. Isso aqui tem a ver com idolatria, gente. Idolatria. Eu vou ensinar um negócio para vocês. Toda vez que vocês lêem um texto, vocês nunca lêem um texto sem os antes e os depois, senão você vai fazer heresia. Você faz uma heresia se você pegar o texto e isolar ele. Você tem que ter um texto e tem que ter contexto também. Então, o que você vai fazer? Você lê o texto de Atos 17, 24, aí você vai ler. Eu e a Sânia, minha esposa, fomos lendo do 18 até chegar no 24. Aí depois nós lemos do 24 até o 27. Falou um turbilhão de coisas que aí eu cheguei e falei, olha só, por que foi escrito esse texto aqui? Porque o povo daquela ocasião estava idolatrando. E aí o que acontece? Você sabe muito bem que os idólatras, eles prendem os santos deles dentro de casinhas. Você já viu que nas igrejas católicas tem uma casinha para a santa ficar lá dentro? Você já viu que de vez em quando você pega, a Sânia até falou, você pode me ajudar com aquela expressão que você falou, Sânia? Dá o microfone para ela aí, irmã Nizete. Ela falou um negócio interessante lá em casa que eu queria que ela replicasse aqui, por favor. Você lembra? Sobre a estrela de Davi? Isso. Sobre eles fazer um círculo e aí ficar no meio ali e prende naquele meio daquele. Não, então, é porque pelo que a gente sabe, né, as pessoas que adoram o diabo ou essas entidades aí, eles fazem tipo como se fosse uma prisãozinha pro bicho, para ele vir se manifestar ali. Isso o que a gente sabe, né, claro. Até nos filmes contam isso também. E aí, para ele ficar ali, só naquele lugar, para ele ficar preso ali, entendeu? Então, eles desenham no chão, faz um círculozinho para poder ele não escapar. Não então, é uma prisãozinha que eles fazem, né? E é isso que o povo estava querendo fazer. Está entendendo? Aí, vou pegar agora a irmã Lidiane. Deus não mora aqui. Ele está aqui. Ele não mora nesse lugar. Desculpe se você ficar assustado. Deus não mora aqui. Ele está aqui. Todas as vezes que nós nos reunimos, Ele está aqui, neste lugar. Então, está aqui a grande verdade. Aí você chega num lugar como esse aqui e você espera encontrar Deus aqui, porque Deus ficou aqui 24 horas esperando você chegar aqui. Está entendendo? Então, o que o texto está dizendo? Que Ele não habita, Ele não mora em templos feitos por mãos humanas. Ele não fica aqui 24 horas esperando você trabalhar, dormir, para depois ele chegar aqui e falar, ô minha filha, que bom que você veio, achei que você não vinha. A tia está te esperando, né? Então, aqui está uma grande verdade sobre esse texto, né?
Não tem a ver com você ser igreja dentro da sua casa, não. Não tem nada a ver com isso. Tem nada a ver com isso. Agora, uma coisa que às vezes a gente vê, pessoas limitando, querendo limitar, né, Deus, como se fosse um bicho de estimação, colocando no lugarzinho, colocando no pedestal. Outra coisa, negócios. No caso de muitas igrejas que vai patentear a presença de Deus. Já viu igreja que tem igreja que patenteia a presença de Deus? Deus está lá, mas não está aqui. Deus está com os da roupa grande até na canela, mas não está com quem usa calça. Vocês entendem ou não, gente? Então, isso é patentear a presença de Deus e patentear a pessoa de Deus. Ou seja, Deus só está em tal lugar que não usa brinco nem batom. Aí entra o texto: eu não habito em templos feitos por mãos humanas. Então, você está fazendo um templo para ele habitar. Ou seja, você está fazendo como a Sandra fez, você está fazendo um círculo e colocando Deus dentro do círculo, ele não sai daqui. Está totalmente errado. Está entendendo? Amém? Pastor Eva vai falar? Pode falar agora. Pode falar. Esse texto fala muito também porque Deus é onipresente, né? Então ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, por mais que uma igreja se diz grande, um grande templo, que tem muitas pessoas congregando, Deus não depende do homem para se manifestar, porque ele já tem toda a sua glória. Então ele não depende de nós que na verdade dependemos dele para que as coisas aconteçam, né? E é isso aí, pastor Eve, que vai falar. Não sei se você consegue pular, Mateus, para o próximo texto aí. Vai falar isso aí que você falou aqui, ó. Ele não é servido por mão humana. Se você pegar esse texto aqui mesmo, você vai falar assim: não precisa servir a Deus, não, hein? Porque ele não é servido por mão humana. Não precisa, você pode ficar em casa, não precisa servir, não. Aqui, ó. Olha o que continua dizendo o texto: como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida. Ou seja, esse texto até aqui, ó, até no algo aqui, está excluindo você servir a Deus. Se você quiser fazer uma heresia, é só você pegar esse texto do 25 e dizer: ele não é servido por mão humana, como se precisasse de algo. Porque de fato ele não precisa de ninguém. Mas isso aqui não exclui que a gente precisa servir a Deus. Entendeu, gente? Então você pega um monte de gente aí fora que está desviada do evangelho, desviou da palavra, caiu da fé, e vai pegar esses textos e jogar na sua cabeça como se você não precisasse cumprir a Bíblia. Porque aí então vai contradizer, porque lá em Hebreus 10, 25 fala: congregai-vos, não façais como fazem os outros, que perderam o costume de congregar. Então vai contradizer a Bíblia. Então está toda contradizendo, porque esse aqui fala que não precisa, o 24 também fala que não precisa, mas Hebreus 10, 25 já vai falar que precisa. Eu não estou embaralhado agora. Então, eu só queria trabalhar em alguns textos aqui. Eu vou falar em algumas mensagens sobre igreja, né? Então eu vou ventilar isso aqui. E aí, se alguém mais quiser falar, pode passar o microfone também, tá? Outra coisa também que eu aprendo, porque tem igrejas que faz de Deus um negócio, e aí vai fazer o quê? Um dia, um certo tempo atrás, uma pessoa chegou em mim e falou para minha pessoa mesmo, que a igreja aqui é como se Deus não estivesse aqui, né? Que falou que a igreja aqui é muito liberal, nós somos muito liberais. Aí foi assim: uai, então Deus não está com a gente porque a gente é liberal? Eu falei: que tipo de liberal é esse que a pessoa está falando, né? Aí eu queria entender o que era o liberal que a pessoa estava falando, mas eu não conseguia entender, porque a igreja que essa pessoa faz parte, eu não estou falando mal de nenhuma igreja aqui, mas ela estava falando da igreja que nós estamos aqui, ela é totalmente liberalzona. Até gente que fuma fala em cima dos púlpitos. Qual que é o problema? De falar da nossa, sendo que a deles é pior. Vocês acham que é porque usa calça? Que usa brinco, batom, alguma coisa assim? Nós somos tão liberais assim, a ponto de repulsar a gente? Então, está aí a grande verdade. Tem pessoas ou igreja, meios que patentiam a salvação, detentores da salvação, né? Aqueles que dizem que só eles, né, está salvos, ou aqueles que usam saia, né, que não passa batom, que não coloca brinco, ou que não vai para clubes. Esses são os detentores da salvação, são os donos de Deus, são aqueles que prenderam Deus dentro dos seus templos ou dos seus tabernáculos, simbolicamente falando, dentro das suas liturgias, dentro das suas roupas, ou dentro dos seus estilos de vida cristã. Então, eles são os detentores, eles são os salvos, e é isso que a gente vê muito ainda, você ainda vai ver isso aí muito, muito mesmo.
Tem alguém com o microfone? Eu Tá, pode falar. posso falar um Vocês negócio podem pegar o aí? microfone e começar a falar que eu já paro aqui. É porque falando dessa questão aí, né, de não prender Deus e tudo mais, tem um filme que o nome dele é Annabelle. O povo fala que a história da Annabelle já aconteceu na vida real, né? Um filme inspirado na realidade que aconteceu. E tem a bonequinha Annabelle, o povo fala que ela foi possuída, né, por um espírito maligno. E hoje em dia, por exemplo, ela está presa dentro de uma caixinha num museu específico. Aí lá está escrito, né, que não pode mexer, não pode abrir, para não, sei lá, né, não sair o espírito maligno. Então, também tem a ver com o que a gente estava falando, né? Outro exemplo. Então, o que nós vemos? Escute bem isso. São situações que a gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente pega textos assim e faz as nossas doutrinas, e é errado, né? Aí daquele que acrescentar uma vírgula na palavra do Senhor, ou aquele que tirar, ou aquele que colocar um tio, ou tirar um tio, acrescentar, aí daquele. Porque é isso que vai fazer muitos se perderem. Porque tem muitas pessoas que estão se perdendo porque a doutrina santa está sendo mal pregada, e mal pregada as pessoas estão vivendo de forma errada. Está aí a grande verdade. Aí tem um texto bíblico que eu não sei a referência, mas está na Bíblia, você pode procurar aí no Google, que nos últimos tempos, até os escolhidos, eu estou apontando para vocês, mas não vai ser vocês, né? Porque vocês são escolhidos. Os escolhidos seriam enganados. Não é porque você está na igreja, não é porque você tem muito tempo de crente, não é porque você nasceu num berço evangélico, você lê a Bíblia, você ora, que você não possa ser enganado. Só depende de você isolar o texto ou não querer aprender mais sobre a questão do que você está lendo. Então, está aí a grande verdade. Então, eu vejo o quê? Eu vejo que essa questão de Deus não habitar em templos feitos por mão de homens, exatamente para você não limitar Deus, para você não fazer negócio dele, para você também não fazer uma idolatria, né? Prender Deus, como eu disse para você, dentro de um pedaço de gesso, dentro de um pedaço de madeira, né? Não fazer isso, não faça isso, porque ele não habita aí, ele não mora assim, ele não se prende a isso, né? Ele não fica assim preso, porque nós não conseguimos jamais prendê-lo. Como se ele estivesse de trás de uma grade, e em tempos e tempos a gente vai lá visitar ele atrás daquela grade, né? Oh Deus, é igual confessionário, não sei, esqueci o nome lá. Você chega lá para confessar, o padre está te esperando lá para receber você. Deus não faz, Deus não fica preso assim. Deus não fica preso assim. Então tá aí o 24, né? O 24 aqui, botou? Esse aqui é Mateus? Eu tava... Hã? Ah, tá. O Mateus está fiado, hein, Mateus? Pois aparecerão falsos cristos. Obrigado, Mateus. E falsos profetas que realizarão grandes sinais. Aí eu vou falar aqui outra coisa que também tem falas bonitas lá no texto bíblico. Aqui, grandes sinais, mas tem gente que fala bonito demais, prega bonito demais e engana além dos grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar, se possível, né? Que em nome de Jesus não vai enganar os escolhidos, se possível. E infelizmente, às vezes, tem muitos sendo enganados, né? Então, tá aí. Dá um microfone para a irmã Simone, por favor, menina. Então, qual que seria a ideia correta do texto? Vou começar por aqui que eu falei. Lê os anteriores, lê os posteriores. A ideia certa. Lê anteriores, lê posteriores. Pode falar, irmã. Por exemplo, antigamente também tinha aquelas questões de, naquela época, ter vários deuses, né? E ter o templo específico para o Deus fulano de tal. E naquele templo específico tinha a estátua, né, tal. Aí entra essa questão aí que o senhor falou, né? E hoje em dia ainda acontece isso, das pessoas ir lá e ter a estátua do Deus tal, e eles adorar ali naquele lugar, né? E às vezes essa escritura, né? Bem falado. Queria alertar o povo em relação a isso, porque o Deus verdadeiro não ia estar ali esperando, como o senhor falou, e não ia estar ali esperando o sacrifício o tempo todo, né? Então, pode ser que também, por conta da época, né, eles queriam alertar as pessoas em relação a isso, né? E pegando o seu gancho aí, irmã Simone, Deus quer que você se reúne com a igreja. Ele quer isso. É um desejo do coração de Deus, por causa da comunhão e da união. Entendeu, gente? Mas ele não está preso
no lugar. É isso que vocês têm que entender. Pastor, mas isso aí inibe a questão de eu vir? Não, ele quer que você se reúne, sim, mas ele não está preso, não fica preso, como a irmã Simone acabou de falar, bem pensado isso aí, bem falado. Hoje mesmo o Sirlei finalizou um trabalho numa igreja católica e ele fez exatamente isso, várias casinhas, bem bonitinhas assim, com um altar, para colocar um monte de santos, né? Então é o costume deles, né? E o que acontece se eles quiserem adorar aquele santo? Eles têm que ir lá. Se você Então, quiser adorar a Deus, você adora a Deus aonde? Dentro da sua casa. Quando você for dormir, você ora, certo? Sim ou não? Você estiver trabalhando no carro, você adora a Deus. Então Deus não está preso. Agora, não inibe o fato de que Ele deseja que você se reúna como igreja. Ouvindo louvor, você adora a Deus. O que eu quero que vocês entendam aqui, nem que eu fique preso só nesse texto aqui, é que Deus não está anulando o fato de nós sermos igreja unidos. Então, não vai anular. Vocês estão entendendo, gente? Eu queria que vocês saíssem dessa quarta-feira hoje com um entendimento nessa questão um pouco mais forte. Pastor, o que acontece? Nós precisamos reunir como igreja? Sim, Deus deseja muito isso, tanto que Ele deixou na palavra. Mas Ele está preso? Não. Você pode adorar Ele em qualquer lugar. Tá? Eu não estou aqui como um pastor para engabelar você e puxar você para dentro do templo para você ficar aqui dentro do templo. Não, você pode adorar em qualquer lugar. Mas a partir do momento que você anula o poder da igreja na terra, da união da igreja, você já está pecando, você está fazendo uma coisa errada. Então não pode fazer isso, não pode, tá? Amém? No versículo 16 do mesmo texto que lá de Atos, né, no capítulo Atos 17, no 16, olha o que vai dizer no 16. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado. Por quê? Porque ele viu que a cidade estava cheia de ídolos. Então, o 16, nós estávamos falando do 24, né? Então ele vem arrastando do 16 até o 24, e ele percebeu que estava lá ao Deus desconhecido, era um ídolo que tinha lá, ao Deus desconhecido num lugar onde estava preso ali naquele lugar. E aí foi a hora que ele vai falar no 24, joga o 24 de novo, por favor, meu queridão. Aí ele falou no 24 o quê? Que Deus não habita em templos feitos por mão de homens, porque o ídolo estava lá preso no lugar, e a irmã Simone falou, tinha que ir lá para adorar aquele ídolo. E aí o Deus verdadeiro, o Deus forte, poderoso, não habita nesses lugares, né? Feito por mão de homens. Não mora. É bom que quando a gente for ler a Bíblia, por isso que eu gosto que vocês leiam a Bíblia, né? Se vocês não entenderem, a gente conversa e define algumas coisas. Vocês vão ler a Bíblia, vocês precisam ler com cautela, não ler correndo. Não faz assim, você não vai aprender nada, você vai fazer um monte de bagunça. Não faz isso, lê com cautela, põe um livro na frente, um caderno, rascunha. É estudo, né? Você tem que estudar a palavra. Amém? Irmãos, já falta 4 minutos para a gente começar a campanha. Nós vamos começar uma campanha hoje. Para crescimento, tá bom? Escute isso aqui, eu queria que você escutasse, porque se você escutar, você vai entrar na campanha e não vai querer sair dela, até terminar, né? É o mês inteiro, tá? Todos os dias de culto nós vamos fazer a campanha. Começa hoje. Todo culto, quando terminar a palavra, algum de nós vai pegar aqui a tribuna e vai ministrar os 10 minutos faltando do culto para as nossas vidas em relação a crescimento. E eu coloquei todas as áreas que você pode pensar aí: financeira, familiar, pessoal, espiritual, sabedoria humana, sabedoria espiritual. Tudo está aqui. Se você entrar de corpo e alma nessa campanha, você vai sair no final de outubro grande, crescido e melhor cristão. Então agora, daqui 3 minutos, nós vamos começar a campanha, tá? E aí nós vamos ouvir uma reflexão sobre o crescimento de hoje e vai ter uma unção para isso. Você vai receber uma unção através do que vai ministrar aqui para o crescimento na área que a pessoa vai ministrar, tá? Então, todo outubro a gente vai fazer a campanha do crescimento. Crescimento em quê, pastor? Financeiro. Crescimento em quê? Espiritual. Crescimento em quê? Crescimento de profissional, pessoal. Então, nós vamos trabalhar todos os dias de culto um crescimento aqui para a nossa vida chegar ao nível que Deus quer. Quem pode dizer amém? Amém? Então, eu termino aqui esse texto e digo para vocês uma coisa, que nós estamos trabalhando essa questão de igreja, e eu deixo Mateus 16, 18. Coloca aí, por favor.
Olha o que vai dizer esse texto aqui. Esse texto aqui, gente, eu acho que eu consigo falar aqui rapidinho, em 2 minutos aqui. Olha o que diz esse texto. Eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, Hades, mas é inferno, não prevalecerão. Vou perguntar um negócio para vocês. Quem é a pedra que está falando aqui? Quem é a pedra que está falando aqui? Vamos lá? Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Qual que é a pedra? Quem sabe? Hã? Vocês podem falar, agora eu falei para vocês, não precisa ter vergonha se você errar. Hã? A palavra de Deus? Ó, ela falou nós, a palavra. Hã? A fé, o irmão falou. Vamos definir quem é a pedra? Vamos definir? Texto anterior. Está vendo que se isolar você não consegue entender? Texto anterior. Aqui, ó, texto anterior é isso aí, Mateus. Mais um. Simão Pedro respondeu e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso aqui é a pedra, ó, que ele estava falando, Jesus estava falando. A declaração de Pedro é a pedra. Aí Jesus vai falar: Eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, e tu és Pedro. E sobre essa pedra, volta de novo rapidinho. E sobre essa pedra, volta um antes aí, Mateus, por favor. Isso. Mais um, né? Cadê? Acho que é um antes, né? Pois tu és... Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, né? A pedra que Jesus está falando é a declaração de Pedro. A palavra. Você que falou a palavra? A palavra. Aí sabe o que Jesus está falando? Porque a gente acha assim que, né, Pedro era a pedra. Não, Pedro não era a pedra, Pedro era Pedro. Sobre a declaração dele que Cristo era o Filho de Deus, eu edificarei a minha igreja. Ou seja, todo mundo que reconhecer Jesus como Filho de Deus, está entendendo? Essa é a pedra. Então a igreja tem que reconhecer Jesus como Filho de Deus. Essa é a pedra que Jesus estava falando. Pedro, tu és Pedro, e sobre essa pedra que tu falaste, que eu sou o Filho de Deus, tu reconheceu que eu sou o Filho de Deus, quem reconhecer, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Ou seja, a igreja de Jesus é edificada sobre o quê? Sobre o reconhecimento de que ele é o Filho de Deus. É por isso, pode vir aqui, pastor Ever, é por isso que quando vai batizar nas águas, batiza em nome de quem? Do Pai, do Filho, reconhecimento de quem é o Filho, e do Espírito Santo. Não é isso? Já viu que a gente vai clamar? Né? Clama por Jesus, porque Jesus sempre tem que ser evidência. Ele é a pedra. Então, eu defini esse texto aqui, falei, gente, a Sama ficou extasiada, falei, Pai de Deus. Eu falei, pois é, a pedra não é Pedro, a pedra é a palavra que ele disse, que Jesus é o Filho de Deus. Amém, irmãos? Amém? Então, vamos começar a campanha. Hoje é o primeiro dia da campanha, a pastora Eva está com a oportunidade. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? A campanha que a gente vai começar hoje sobre crescimento, e o tema que eu peguei foi o crescimento pessoal. Eu acho que o processo mais difícil do ser humano é entender a si mesmo. E se você não entende a si mesmo, você não ama a si mesmo. E se você não ama a si mesmo, você não ama os outros. Porque para você amar os outros, a Bíblia fala, amai ao próximo como a si? Mas se eu não me entendo e eu não me amo, como eu amo os outros? E uma coisa interessante que muitas pessoas, que vocês podem ver que são relaxadas com a família, relaxadas com a vida, relaxadas com o financeiro, é porque não se amam, porque não se entendem. E você pode falar assim, mas eu não preciso me entender. Mas a gente tem que pensar, porque muitos falam assim, eu não preciso me amar, eu não preciso me entender. Só que quanto mais eu me amo, mais eu produzo. Quanto menos eu me amo, menos eu vou produzir. E aí eu queria que Mateus colocasse aí Provérbios 19:8. Olha que versículo interessante, Provérbios 19:8. Fala assim, o que adquire entendimento ama a sua alma. Ou quer dizer, ama a si mesmo. Aquele que tem entendimento ama a si mesmo.
O que conserva a inteligência achará o bem. Eu queria que você colocasse em outra versão para mim, Mateus, que fala isso aqui mesmo, esse mesmo. Quem obtém sabedoria ama a si mesmo. Quem obtém o entendimento, retém o entendimento, prospera. Então aqui a gente tem duas palavras-chave: sabedoria e entendimento. São duas coisas para o nosso crescimento. Então, a Bíblia está dizendo que sem sabedoria você não se ama. E sem o entendimento você não prospera. Vocês conseguem compreender isso? Então eu preciso de sabedoria para me amar, para produzir. Só que isso tem um preço alto. A sabedoria e o entendimento têm um preço alto. A sabedoria, ela precisa de temor a Deus. E aí você pode falar assim: mas o que é temor a Deus? Não é ter medo de Deus. É não ter coragem de fazer aquilo que vai ofender a Deus. É não ter coragem de desrespeitar os mandamentos de Deus. Não é porque eu tenho medo das consequências, é porque eu não tenho coragem de irar o coração de Deus. Eu não tenho coragem porque eu amo a Deus e por isso eu temo a Ele. Então a pessoa, ela pode ser inteligente, pode ser culta, pode ser experiente, mas se ela não tem temor, ela nunca vai ser sábia. Porque sabedoria é algo divino, é um presente que Deus nos dá. Agora, diferente do entendimento. O entendimento é uma busca terrena. E o entendimento também tem um preço. E uma coisa que a gente pode entender é que o preço do entendimento, ele é uma coisa que a gente precisa fazer. Não é algo que Deus vai nos dar como a sabedoria, como um presente. É algo que nós precisamos fazer. Então, quais os lugares que frequentamos? Quais as pessoas que ouvimos para adquirir esse entendimento? O que a gente quais os livros que estamos lendo para adquirir esse entendimento? Quais são as coisas que estamos fazendo para adquirir esse entendimento? Quais os lugares que eu frequento para aprender sobre prosperar? Quais os livros que eu leio para aprender sobre prosperar? Eu quero uma família próspera, mas eu não entendo o que é ter uma família próspera. Eu quero uma vida financeira próspera, mas eu não sei como ter uma vida financeira próspera. Entendimento. As pessoas não estão tendo entendimento. Só que o entendimento, ele tem um negócio. Ele precisa de 3 aspectos: ambientes, pessoas e preparação. Fala comigo: ambientes, pessoas, preparação. O ambiente, ele não pode escolher você. Você escolhe o ambiente. As pessoas não podem escolher você. Você escolhe as pessoas. A preparação, ela não pode ser mais uma coisa, ela tem que ser a perseguição da sua vida. Porque muitas pessoas, elas não estão preparadas por não ter sabedoria e entendimento. E aí você pode falar assim: ah, mas muita gente não faz isso. Só poucas pessoas que fazem esse tipo de coisa. Poucas pessoas buscam sabedoria, poucas pessoas buscam entendimento. Só que você tem que entender uma coisa: que tem processos, que se você passa por processos que poucas pessoas passam, você vai viver o que poucas pessoas vivem. Você vai viver o que poucas pessoas vivem. Você pode perceber que são poucos os que têm inteligência emocional. São poucos que sabem lidar com o negócio. São poucos que sabem prosperar. São poucos. São poucos que querem fazer o que a maioria não faz. São poucos. E aí eu pergunto: você quer se encaixar nesses poucos? Fica a reflexão para você. Então, a preparação, ela não é por acaso. Eu escolho o ambiente. Que ambiente eu estou frequentando? Esse ambiente tem pessoas que vão me ajudar a aprender? Que pessoas eu ando? Essas pessoas vão me fazer crescer? E a preparação, ela está sendo por acaso? Porque, olha, tem um negócio: se eu não me preparo, eu não conquisto. E aí você pode falar para mim assim: ah, isso aí não tem nada a ver com o crescimento pessoal. O que o crescimento pessoal tem a ver com Deus? Tem a ver com a Bíblia? Tem tudo a ver.
tudo a ver. Sabe por quê? Porque para eu crescer pessoalmente, para eu me desenvolver pessoalmente, eu preciso de duas coisas. Que é? Sabedoria e o quê? O entendimento eu busco, mas sabedoria só vem do alto. Então, como eu cresço? Sem a sabedoria, eu não cresço. Por isso que tem tudo a ver com a Bíblia. Uma outra coisa que a gente tem que entender sobre o crescimento pessoal. O crescimento pessoal, ele interfere diretamente no nosso propósito. Então eu entendo que Deus, ele não tarda. Nós que não crescemos o suficiente pessoalmente para ele trabalhar em nós. Nós não estamos preparados. Lembra que eu falei ambiente, pessoas, preparação. A preparação às vezes falta. Se nós não estamos preparados, automaticamente o propósito não é cumprido na nossa vida. A gente não tem capacidade emocional, maturidade, inteligência. A gente não tem sabedoria. Como a gente vai desenvolver propósito sem crescimento pessoal? A gente precisa do crescimento pessoal. E uma última coisa que eu queria destacar. O crescimento pessoal é para glorificar Deus em nossas vidas. Você pode até pensar assim, mas eu busco o entendimento, então eu prospero. Se eu busco, eu prospero. Mas só tem como prosperar se você ama a si mesmo. Só tem como amar a si mesmo se você tem sabedoria. Só tem como ter sabedoria se você tem temor a Deus. Eu só tenho temor a Deus se eu obedeço os mandamentos. Eu só obedeço os mandamentos se eu leio a Bíblia. Se eu leio a Bíblia porque eu sou um cristão. Tá vendo? Então tem tudo a ver com a Bíblia. Então você pode sim prosperar. Você pode ter uma vida financeira próspera. Você pode ter uma família próspera. Mas no final de tudo, quem te deu o presente divino da sabedoria foi Deus. Então ele fala, você pode ficar com isso tudo. Tenha carro, tenha casa, seja inteligente, faça as coisas. Mas não se esqueça, para minha glória, glorificar a Deus. Porque através a sua vida vai se tornar um testemunho. Não do que você fez. Eu cresci muito como pessoa, mas você só cresceu como pessoa porque Deus te deu sabedoria. Busque o entendimento hoje. Busque, porque a sabedoria Deus vai te dar. Ele está falando para você, você vai sair hoje com sabedoria divina. Mas o entendimento você vai buscar. O entendimento nós vamos buscar. Você hoje, para crescer espiritualmente, você vai buscar o entendimento. E a sabedoria Deus está dando para você. Amém? Queria que você ficasse de pé. Eu vou fazer uma oração sobre isso. Entenda sobre ambientes que você frequenta, pessoas que estão com você e sobre preparação. Então, esteja no ambiente certo, esteja com pessoas certas e você vai estar preparado para o propósito de Deus ser cumprido na sua vida e você vai crescer como pessoa. Feche os olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui estão os teus filhos, a tua igreja, que hoje estão começando essa campanha de crescimento. Que o Senhor permita que tudo que for falado venha entrar nos corações, venha entrar na vida. Que essas pessoas elas possam sair daqui querendo crescer, não querendo ficar na mesmice, não querendo ficar acomodados, querendo que o propósito que o Senhor tenha venha cumprir na vida delas. Nós queremos a sabedoria divina nas nossas vidas, Pai, para que possamos nos amar, amar ao próximo, ter o entendimento, buscar as coisas que o Senhor prometeu para nós aqui na terra, que possamos sair daqui. E eu peço, Senhor, que todas as pessoas que estão aqui, elas não vão parar, elas não vão parar de buscar, elas não vão parar de prosperar, elas não vão parar de entender, elas não vão parar de aprender, vão sair daqui aprendendo cada dia mais, porque elas vêm, elas entendem que essa campanha é para o crescimento, e que o crescimento, Pai, ele depende muito do Senhor. Então entra nas nossas vidas e que a gente venha crescer no Senhor Jesus. Amém e amém. E eu agradeço a oportunidade. Eu queria fazer a unção com vocês. Vocês vão passar aqui, igual a campanha anterior, e eu vou ungir vocês para o crescimento pessoal. Entendam que essa unção por si só não faz nada sozinha. Por si só não faz nada, mas se você tiver fé e você abrir o seu coração, ela pode transformar a sua mentalidade. Ela pode transformar a sua mente, você pode crescer. Você pode passar aqui que eu vou estar orando por você.